Quais foram os conselhos que as minhas amigas egípcias, tanto as mais velhas quanto as mais novas, me deram para eu lidar com os homens quando eu cheguei aqui? Se vocês não sabem, eu tive um perrengue logo quando eu cheguei aqui no Egito com um casamento, um primeiro casamento que eu tive, um relacionamento que não deu certo. Inclusive eu pastei, comi a pão que o diabo amassou com o rabo. Porém, as minhas amigas, quando viram o meu perrengue, falaram: Soraya, peraí, não dá mais pra agir como estrangeira, vamos agir como egípcia? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu tô falando pra vocês, eu sofri um relacionamento logo quando eu cheguei aqui no Egito. Eu tive um namorado, casei com esse namorado e eu sofri uns perrengues. Os detalhes dessa história vocês têm no vídeo, que eu vou deixar o link aqui abaixo, no Sobrevivendo na Turquia, que eu conto pra Dani todos os detalhes desse casamento. Mas o que interessa mesmo, que vocês estão doidos para saber, quais foram os benditos conselhos que eu recebi, né? Muitos de vocês me perguntaram. Então vamos lá. Eu vou começar desde os conselhos que eu recebi com o meu relacionamento presencial e depois eu vou dar umas dicas para vocês aí que são teimosinhas e continuam se envolvendo com os bofe árabe pela internet afora. Primeira coisa, que quando eu tive esse relacionamento, eu agia como brasileira porque eu sou brasileira. Então, nada mais que natural, eu chegando no Egito, eu viver a minha vida como eu vivia no Brasil. E isso me trouxe alguns perrengues, assim, porque a primeira coisa que não dá, sim, lembrando que tudo na vida tem as exceções. Só que eu, infelizmente, naquela época eu não vivia a exceção, eu vivia a regra. Como eu falei pra vocês, eu me comportava como uma brasileira. Como é que a gente namora? A gente namora já de cara, né? A gente já conhece o bofe, se a gente gostou do cara, o cara gostou da gente, é natural que você se envolva e tenha um relacionamento e vamos pros finalmente. Qual o problema, né? Somos livres, donas de nossos corpos. Porém, dentro de uma comunidade masculina, né? Porque a gente tá falando do povo árabe, mas isso daí também no Brasil. Eu conheço muitas amigas e eu acho que vocês, muitas de vocês também já passaram por isso, de você ficar com carinha uma vez, uma noite, depois você esperar ele te ligar no dia seguinte e ele simplesmente não te ligar. E vocês, meninos, também já devem ter passado de vocês ficarem com uma mulher, uma moça, a primeira vez e ficar e curtir super ali com ela uma noite e depois você ligar pra ela, ela simplesmente não te atender. Isso acontece em todos os polos, né? Acontece tanto dos homens com as mulheres como das mulheres com os homens, isso é natural. Mas eu vou contar pra vocês aqui um pouco da minha experiência, das coisas que foram ditas pra mim e que realmente resolveram a minha vida. E que, como eu falo já em vários vídeos, eu já falei, hoje eu sou casada com um egípcio, mas sou muito feliz, graças a Deus, mas eu acho que se eu fosse me envolver com um brasileiro, eu também teria a mesma atitude, porque eu experimentei essas regrinhas e eu gostei. Pode ser que não sirva pra você. Vamos pela parte fácil até a parte difícil. Primeira coisa é você tratar o seu homem da melhor forma possível. Tratar ele super bem, fazer de tudo pra ele, desde que isso não machuque você, desde que isso não te incomode, você fazer o que você tá a fim de fazer com ele ali, tratar ele bem. Porém, se você ainda não é casado e você quer um relacionamento sério com aquele cara, você não pode deixar ele te tocar. E tem que ter muita força na peruca, porque essa parte é a mais difícil. Quando as minhas amigas egípcias falavam isso, eu falava: gente, mas como que eu vou namorar com um cara, mas não pode nem beijar? As mais velhas falavam: não pode nem beijar. As mais novas falavam: não, pode beijar, amassar, apertar, pegar, até pode, mas não pode pegar de determinadas formas, que eu não preciso dar detalhe, né, gente? Vocês já sabem como é que é o pegar daquele jeito mais caliente, né? Não pode. E não pode fazer uma rebuscada de coisas ali daqueles amassos que a gente costuma dar, né, com os nossos namoridos, né? Morar junto, então, nem pensar. A parte mais difícil de todas é essa parte, é de você ficar ali com o cara e não deixar o cara te tocar e não chegar nos finalmente com o cara. E nem você pegar nele, não pode. E aí você vai falar assim: cara, mas pra que eu vou fazer isso? Pois é. Por isso que é um trabalho difícil, é um trabalho de sedução. Hoje em dia, com a modernidade dos tempos, a igualdade dos sexos, todas essas coisas que envolvem a nossa cultura moderna atual, acaba que a gente não tem mais aquela coisa da sedução. Então é tudo muito prático, né? Gostei de você, você gostou de mim, vamos experimentar para ver se funciona e depois a gente separa se não der e fica junto se der. Aqui já não é assim. Aqui, por isso que aqui os casamentos é comum, muito comum, os caras e as meninas casarem muito rápido, tipo em pouco tempo de namoro. Se eles têm condição financeira, eles já casam direto. Por quê? Porque eles querem chegar lá, né, mão na peteca e peteca na mão e essas coisas tudo. E aí acaba fazendo um casamento. Às vezes nem dá certo. Às vezes eu conheço alguns casais também aqui no Egito, egípcios, né? O homem egípcio, a mulher egípcia, que eles ficam meses casados e depois eles se separam. Por quê? Porque é
aquela coisa que nós no Brasil, nós temos de você ir morar junto com o seu namorado, tipo assim, é muito comum, né? A gente conhece um carinha e aí vai conhecendo, já teve ali a primeira noite com o cara, gostou, o cara traz a escovinha de dente, passa final de semana, depois vai ficando e acaba morando junto por vários anos, às vezes por vários meses, depende aí de cada um. Aqui também, só que aqui você oficializa o negócio. Quando você não oficializa, quando você já dorme com o cara antes de casar, antes de fazer toda essa parte que eu falei pra vocês, antes da parte da sedução, você perde a graça. Porque aqui ainda, eu já falei pra vocês, todos os países árabes são países mais machistas, né, do que o normal. O mundo, na verdade, gente, é machista. Se você for parar pra olhar e analisar, o Brasil, eu vou falar do Brasil porque eu sou brasileira, eu não morei em outro país a não ser o Brasil e o Egito e o Líbano. O Líbano eu fiquei 6 meses, também é o mesmo esquema. Lá eles têm uma modernidade também, mas entra no final das coisas naquela mesma coisa de você dorme com o cara depois ele te ama tudo, mas ele não te respeita tanto quanto se você tivesse sido uma mulher difícil para ele. E daí eu não quero que você me entenda mal e fale assim, pô, mas o corpo é meu e você tá sendo machista. Não, eu não tô sendo machista, eu não sou, inclusive eu sou o contrário disso, mas eu tô só te explicando os conselhos que foram dados para mim, as coisas que foram explicadas para mim passo a passo. E aí você fala assim, mas é fácil fazer isso? Gente, não é fácil. Não é fácil, por isso que eu caí no primeiro relacionamento. Eu fui lá e casei somente para poder ter uma vida de casal normal. E já tinha acontecido algumas coisas, né? Já tinham acontecido antes do papel passado. Isso atrapalhou na confiança dele para mim? Atrapalhou. Ele era moderno, ele era super viajado, falava vários idiomas, mas pesou para ele o fato. Porque quando a gente brigou sério, a primeira coisa que ele jogou na minha cara foi isso. Falei, mas você ficou comigo, como é que eu vou saber que você não fica com todo mundo na primeira noite? Falei, gente, não estou ouvindo isso no século XXI, né? Mas eu estava. E daí eu fui observando, né, as coisas, como aconteciam, e ia ligando com o que as minhas amigas egípcias falavam. Aí terminei tudo, vocês vão ver lá no vídeo do Sobrevivendo na Turquia, e daí eu conheci o meu atual marido. Eu já estava tão machucada do outro relacionamento que eu saí, que eu não queria mais me envolver. Então foi fácil eu me segurar para não ficar com ele, porque eu não queria ficar, eu não queria me envolver. Só que chegou um momento do nosso relacionamento que eu estava muito apaixonada e ele por mim. Só que como ele não me tocou, a primeira coisa que ele quis fazer foi casar comigo e assinar todas as coisas que eu botei no contrato de casamento. Porque sim, aqui é um contrato de casamento. Eu tenho vídeos aqui no canal, também no vídeo do Sobrevivendo na Turquia, eu dou detalhes sobre isso. E aí o que acontece? Dentro dessas cláusulas de contrato, eu coloquei que se um dia eu quisesse separar, a separação, o direito do divórcio estaria nas minhas mãos. Essa cláusula dentro de um contrato de casamento aqui no Egito é muito difícil isso acontecer. É muito difícil um homem oriental daqui do Oriente Médio aceitar isso. Por quê? Por ruindade? Não, por medo de perder a sua esposa. Porque na maioria das vezes aqui no Oriente Médio, quando eles casam para valer. É para a vida inteira. Ninguém casa pensando em separar, eles casam para ficar com você. Então é uma coisa muito pensada mesmo. Agora, se você, sendo estrangeira, você já foi muito moderna, muito liberal, logo nos primeiros meses, logo nos primeiros dias de encontro com o seu bofe oriental, ele já não vai ter uma segurança em você. Ele vai ficar pensando assim, pô, mas ela foi tão liberal comigo, então ela deve ter sido liberal com outra pessoa. E não é por maldade, é simplesmente por ciúme. É por amor mesmo, sabe? É por amar você. E por também ter a questão cultural do cara falar assim, pô, mas será que ela rodou? Com quanto será que ela ficou? Uma outra coisa também é sempre você concordar com tudo. Aqui eu fui ensinada a isso, que na minha família não era. O homem mandou eu fazer um negócio e eu não quero fazer, eu mando ele pra casa do chapéu. Mas aqui no Egito não. Meu atual marido, por um exemplo, sexta-feira a gente vai na casa da minha mãe, então você já não marca nada na sua agenda, não faça nada, se você tem que gravar vídeo, fazer alguma coisa, já faz hoje, amanhã, sexta-feira a gente vai pro dia da família na casa da minha mãe, tá? Eu falo, claro, temos que ir, imagina, tudo bem. Tá, eu concordei, tá tudo combinado, tudo combinado. Quando chega na sexta-feira eu não quero ir porque eu esqueci de gravar um vídeo para as minhas aulas online, eu esqueci de gravar um vídeo aqui pro YouTube, eu esqueci de fazer ou simplesmente eu não quero ir. Eu vou brigar, bater boca igual eu fazia antes? Não, eu vou seguir o conselho das minhas amigas egípcias. O que eu vou fazer? Eu vou virar para ele e falar, Habibi, eu não tô me sentindo bem, tô com muita dor de cabeça. E também se eu for, quem que vai dar comida pros cachorros? Hoje não tem ninguém aqui pra botar comida pros cachorros. Aí ele fala, mas quando a gente voltar a gente bota, mas eu tô com tanta dor de cabeça e eu gosto tanto de ficar com a sua família.
Eu amo ficar com a sua família, eu gosto de brincar, tá sorrindo. Olha a cara que eu tô. Aí ele pega e fala assim, não, se você tá com dor de cabeça, então fica em casa. E ele sabe que eu tenho várias dores de cabeça crônica, né, gente? Porque aí a dor de cabeça, ela salva nessas horas. Quem é mulher sabe o que eu tô falando. Assim a gente vai vivendo feliz. E aí algumas pessoas, né, pessoas que me conhecem, que não são egípcias, que são de outras nacionalidades, nem são brasileiras, falam, não sei como é que você aguenta viver nesse joguinho. Gente, não é joguinho. É uma coisa, é convivência, sabe? É sobrevivência. Porque se eu chego para um bofe brasileiro e falo isso, eu não namorei muitos brasileiros, mas o meu ex-marido, o pai do meu filho, era um inferno com a minha vida com ele. Quando eu falava uma coisa que eu não estava afim de fazer, a gente batia boca durante horas. E no final das contas eu acabava fazendo o que ele queria, porque eu queria tirar aquele ser humano da minha cabeça, eu não queria mais ficar ouvindo ele falando as coisas. Eu não sabia dessa inteligência, sabe, feminina. Minha mãe nunca me ensinou essas coisas. E aí, quando eu comecei a ouvir esses papos das minhas amigas egípcias, principalmente da minha amiga, da mais velha, da Madame Raya, ela falava, não, você concorda e vai seguindo sua vida. Faz muita diferença, gente, juro, faz muita diferença. Porque você passa a não ter mais conflitos com a pessoa. É muito fácil. Tenta. Isso eu até aplico com a maioria das pessoas que eu conheço, sabe? Às vezes eu não sei se eu vou fazer a pessoa uma coisa que eu não sei se eu quero fazer, só que a pessoa tá insistindo tanto, e se eu não fizer o que ela quer ali no momento, ela vai ficar brava comigo. Aí eu falo assim, Inshallah, né? Se Deus quiser, mas eu vou fazer o que você quer. E aí quando chega no dia eu explico, eu falo, olha, eu não tô muito bem, eu não tô me sentindo bem, que não deixa de ser verdade, porque quando você não quer fazer uma coisa, você não tá se sentindo bem. Só que para algumas pessoas, o simples fato de você não tá se sentindo bem psicologicamente para ir em determinada balada, para ir em determinada casa, para fazer determinada coisa, a maioria das pessoas não entendem. Então você transfere esse problema para o problema que a pessoa entenda. Você só materializa esse problema para aquele raciocínio que está ali na sua frente entender. Aqui na minha casa, o raciocínio que eles entendem, porque a família dele inteira tem muita dor de cabeça, então a mãe dele sofre de dor de cabeça crônica. Então quando eu falo que eu tô com dor de cabeça, ele já entende que a dor de cabeça é uma coisa que te faz sofrer. Só que aí eu chego com um paninho amarrado na cabeça, com os olhinhos meio assim, boto uns colírios para ficar com os olhinhos molhados. Então é uma coisa assim, eu gosto de fazer isso, eu acho incrível porque eu não passo briga, ele não fica chateado comigo, ele fica toda hora ligando, você tá bem? Eu falo, tô bem. O que você tá fazendo? Tô deitada. O que você tá fazendo? Tô gravando um vídeo. Ué, mas você não tá com dor de cabeça? Melhorei e agora eu resolvi gravar um vídeo para adiantar. Por exemplo, então a vida fica mais fácil. O conselho da internet, se você quer ter um relacionamento online, até hoje, os relacionamentos online que eu conheço das brasileiras que são casadas com egípcios ou com árabes de outras, né, nacionalidades, tipo sírio, libanês, que conheceram os namorados pela internet, como foi o relacionamento? Nada de nudes, nada de mostrar pedacinho do ombro. Levanta, faz uma dancinha pra mim. Não sei dançar. Não faço isso pra ninguém por internet, eu não faço. Conversavam naturalmente, normalmente, como se conversa com um amigo. Até que o cara vira um dia e fala, eu vou te visitar. Se o cara pede dinheiro pra você, manda uma passagem pra mim, não, já tá errado. Tá errado, porque o homem árabe, ele não faz isso. O cara, ele não pede dinheiro para a mulher, porque isso vai contra todos os princípios da cultura deles. Então nunca eles vão te pedir dinheiro para fazer nada. O cara pediu, isso já é um alerta que tem alguma coisa errada. Se você tiver com o cara mais incrível do mundo e você mandar um nude ou uma roupa decotada, alguma coisa assim, ele já vai te ver de uma forma diferente. E aí vocês vão falar, que machismo é. É machismo sim, é machismo, mas infelizmente é a cultura deles. E se você quer ter um relacionamento, tem que ser assim. Uma outra coisa também, vai fazer uma dança, se você tá muito doida pra fazer uma dança, então você se cobre inteira, bota uma roupa larga, nada de dançar funk, nada de dançar da rabiola, nada disso. Faz uma coisinha assim, bem virgenzinha, sabe? Tem que se comportar como se você fosse uma virgem mesmo. E sempre quando você for falar pra ele, falar, com quantos caras você já transou? Meu amor, se você falar pra ele a verdade, nunca vai dar certo. Não adianta, tem que falar assim, eu tive um marido, mesmo que você não tenha tido. Eu tive um marido e separei. Nunca eles vão checar porque faz parte da cultura aqui deles. Eles nem vão checar se você foi casada ou não. Aí você fala assim, mas você tá me ensinando a mentir? Não, eu não tô te ensinando a nada, eu tô te falando o que foi falado pra mim. As minhas amigas falavam isso. Não vai falar pra ele com quantos você já namorou. Eu falei, não, mas eu não tive muitos namorados. Porque eu realmente não tive tempo de ter tido muitos namorados por causa da minha profissão.
Pra quem não sabe, eu sou bailarina de dança do ventre, então eu não tinha tempo de ficar namorando, saindo pra ir transar, eu não tinha tempo mesmo. Eu casava e ficava com o cara e depois eu separava. Então eu realmente não precisei mentir nesse ponto. Mas eu vi que isso fez uma diferença também para o respeito dele comigo. Então, internet é um mundo de ninguém. Então é um mundo que você tem que tomar muito cuidado. Muitos caras que estão na internet hoje em dia procurando relacionamento, eles estão procurando golpes. A maioria deles, e não é só árabe não. Tem indiano, tem europeu, tá? Tem europeu, tem brasileiro, tem mulher fazendo se passar por homem, tem muita coisa, então vocês têm que tomar muito cuidado. Como eu falei para vocês, as minhas amigas que tiveram relacionamento com os homens árabes pela internet, elas todas, sem ninguém falar para elas, elas não aceitavam. Ah, manda uma foto sua para ver seu corpo. Não, eu não faço isso, porque elas não faziam mesmo. E estão casadas, estão felizes, estão bem. E o cara que foi até o Brasil visitar elas, e depois algumas estão no Brasil, outras estão aqui. Cada uma tem uma história, mas todas elas tiveram um limite, se portaram sem querer. Foi uma coisa que aí também tem muito da coisa, já tá escrita, sabe? Do Maktub, tá escrito. Era escrito deles ficarem juntos, porque ela instintivamente, ela seguiu todos os conselhos que as egípcias dão para vocês aqui no Egito. Então, o conselho maior é isso: trate seu homem muito bem, não seja fácil antes do casamento, porque o árabe ele vai casar com você se ele quiser realmente ter uma coisa séria com você e se você quiser uma coisa séria com ele. Agora, se você vier para o Egito só passar uns dias, ou para o Líbano, ou para a Síria, você vai só passar uns dias e é só uma aventura na sua cabeça, aí você age como você quiser. O conselho aqui é para quem quer ter um relacionamento mesmo e tá apaixonada pelo cara. E eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e eu espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi tudo, é só vocês perguntarem, a gente marca uma super live e aí vocês me perguntam ao vivo e a cores. Deixa aqui nos comentários também qualquer dúvida que eu respondo um por um, vocês sabem disso. Sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos batendo 4.000 inscritos. Um beijo enorme, muito obrigada a Dani do canal Sobrevivendo na Turquia, uma lady, uma diva. Todo mundo do grupo do Gargarejo, todos vocês que estão vindo lá do canal dela, muito obrigada, eu sou muito grata e eu espero que eu tenha ajudado aqui com as dicas das egípcias. Claro que não dei todas porque não dá, é muita coisa. Eu não dei todas por quê? Porque eu quero trazer uma egípcia para falar para vocês cara a cara e ela mesma dá os conselhos, os que não foram ditos aqui nesse vídeo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.